Mateus 13, a partir do versículo 53, diz assim: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando em sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: da onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes de realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não estão aqui seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Da onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Então vemos dessa passagem onde que Jesus, ele trouxe escândalo e ele foi rejeitado na sua própria cidade, Nazaré. Ele esteve ali e Jesus fala: somente na sua própria cidade um profeta não é honrado. Mas o que nos chama a atenção aqui é que a visão dessas pessoas impediu os milagres. A visão equivocada, a visão errada, a visão humana dessas pessoas impediram o próprio Jesus de realizar muitos milagres por causa da incredulidade. Ou seja, o título dessa pregação é que a sua visão não limite o poder de Jesus. Que a nossa visão não venha limitar o poder de Jesus. Jesus tinha realizado tantas maravilhas, tantos milagres. Quando ele vai aqui para a sua cidade, ali ele não pôde realizar nem sinais, nem maravilhas. Então vemos aqui que na sua cidade ele não pôde realizar milagres. Ou seja, que a sua visão não venha limitar o poder de Jesus. Amém? Cuidado para que todos os seus questionamentos não limitem o poder de Jesus. As pessoas começaram a se questionar: peraí, como que Jesus vai fazer milagre? Como que Jesus vai fazer maravilhas? Como que Jesus vai operar? Acaso ele não é o filho? Não é o filho de José? Ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não chama Maria? Os seus irmãos aqui não estão no nosso meio aqui? Como que, de onde ele vem essa sabedoria? Ele diz que em vez de eles receberem, em vez de eles enxergarem Jesus como ele é, limitar o poder de Jesus. Ou seja, não limite o poder de Jesus. Ou seja, o questionamento impediu os milagres acontecerem. Quem olha apenas naturalmente para as coisas não deve esperar enxergar o sobrenatural. Você entende isso? Jesus estava ali, em vez daqueles homens olharem para Jesus e verem ele com visão espiritual, com os olhos espirituais, olharam eles com os olhos terrenos. Nós também somos o quê? Vivemos aqui no mundo, temos a nossa visão natural, mas agora, por meio da fé, por meio de Jesus Cristo, por meio da presença do Espírito Santo, recebemos um novo nascimento. E temos que aprender a enxergar as coisas com a visão espiritual. Assim como existe uma visão espiritual, existe uma visão natural. Só que a visão natural impediu dessa cidade, impediu esses homens de receberem os milagres. Os milagres são espirituais, o poder de Jesus é espiritual. Mas eles enxergaram para Jesus e não olharam ele como filho de Deus Altíssimo. Eles olharam ele como filho de José o carpinteiro. Então eles olharam e falaram: não, é impossível que esse homem venha fazer um milagre. É impossível que Jesus venha ensinar alguma coisa. Ele não tem estudo, ele não é um teólogo. Agora ele aparece querendo ensinar, querendo dizer que tem milagres, maravilhas. E por causa disso limitaram. Ou seja, a visão equivocada, a visão natural impediu deles viver o sobrenatural. Como estão entendendo? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso. Fala que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo homem espiritual. Que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Ou seja, esses homens aqui, por causa da sua visão limitada, esses homens aqui, por causa da visão natural, não conseguiram enxergar o sobrenatural de Deus. Como estão entendendo? Amém. Sabe, hoje Deus me falava assim, que não adianta um soldado estar todo equipado. O soldado está com toda a armadura de Deus, está com a sua espada, está com os seus escudos, está com o seu capacete, está com a couraça, se ele for cego. Que adianta ele estar todo preparado para o combate, mas ele é cego? O cego ele tem seus limites.
né? Jesus disse para um cego e até Siloé se lavar, ou seja, com dificuldade aquele cego conseguiu ir até o tanque e se lavar. Mas Jesus também disse que se um cego guia outro cego, os dois vão cair no abismo. Ou seja, é necessário a gente pedir para Deus uma visão espiritual. Porque se a gente não tiver uma visão espiritual, a gente vai deixar de ver maravilhas. A gente vai deixar de ver milagres. Vocês estão entendendo? Essa cidade não entendeu. Essa cidade rejeitou Jesus porque a visão deles estava equivocada. Precisamos ter uma visão espiritual. Mateus 16, Jesus perguntou para os seus discípulos: por que eles estão falando sobre mim? O que eles acham que eu sou? E os discípulos falaram: alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. E agora Jesus pergunta para Pedro: e você? O que você diz ao meu respeito? Então Pedro disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: bem-aventurado você é, porque isso, essa visão, essa revelação não veio da sua natureza, não veio da sua carne, veio do Pai, veio uma visão espiritual. Como você está entendendo? Ou seja, Pedro tinha uma visão natural, mas também tinha uma visão espiritual. Esse povo, por não receber a Cristo com uma visão espiritual, impediu os milagres de Cristo acontecer. Então o que Deus está querendo nos ensinar por meio dessa palavra, que para a gente viver um tempo sobrenatural, eu tenho que enxergar as coisas com visão espiritual. Eu não vou conseguir ver o sobrenatural ou enxergar as coisas se a minha visão for limitada. Se a minha visão é apenas física, apenas natural, apenas carnal, eu não vou compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então muitas vezes a gente está no meio de uma batalha, muitas vezes a gente está vivendo cada situação e a gente só consegue olhar para as coisas naturais. A gente consegue discernir as coisas naturais, interpretar as coisas naturais, questionar sobre as coisas naturais. Só que a gente não consegue ver o agir de Deus naquilo, porque os olhos naturais são impedidos de ver o sobrenatural. Então nós precisamos da visão espiritual, assim como Pedro enxergou a Cristo. Você não é o filho de José o carpinteiro, você é o filho do Deus Altíssimo. Amém? E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Se sua visão é espiritual, sua visão é natural. Se sua visão ficar só no natural, você vai viver o natural. Se sua visão for espiritual, você vai viver o espiritual. E para termos uma visão espiritual, está totalmente ligada à nossa fé. A palavra diz que Paulo declarou assim: eu não vivo mais pela vista, eu vivo pela fé. Né? Ele enxergava as coisas agora através de uma visão espiritual. E esse Paulo, ele teve um encontro com Jesus. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus e disse que ali Jesus mudou a sua visão. Ele tinha uma visão. A visão dele era perseguir os cristãos. A visão dele era ser um judeu ali, ser um judeu legalista, religioso, um fariseu. Mas quando ele encontrou a verdade o libertou, e agora a sua visão, ele teve a visão espiritual, caiu o escamo dos seus olhos, a sua visão foi mudada. Como vocês estão entendendo? E agora, por a sua visão ser mudada, ele começou a viver aquilo que a religiosidade não podia produzir na vida dele. Ele não vivia milagres, ele vivia religiosidade. E a diferença do religioso para aquele que tem uma visão espiritual é essa: vai ver milagres, vai ver maravilhas. Eu quero ver milagres, eu quero ver maravilhas. Por isso que Jesus falou para Marta e para Maria: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ou seja, quem não crê não vê a glória de Deus. Quem vê Jesus apenas como um personagem, como um líder, né, de religião, de conduta, de liderança. Tem gente que admira Jesus como um grande líder, tem gente que olha Jesus como um grande profeta. Agora Pedro falou: não, você é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas para Nazaré ele era apenas o filho do carpinteiro. Ou seja, eles rejeitaram o poder de Deus. A nossa visão limitada pode rejeitar o poder de Deus. Isso não é muito sério? Ou seja, Jesus foi ali para a sua cidade,
cheio de amor, cheio de plenitude do Espírito Santo, cheio de poder. Existia muito coxo, existia muito cego, existia muito surdo, existia muitas pessoas doentes, enfermas, muitas pessoas precisando de libertação. Só que eles não aceitaram, eles não souberam honrar. A falta de visão espiritual fez eles não olharem Jesus e enxergarem Jesus como Filho de Deus. Apenas Jesus como humano, apenas Jesus como carpinteiro. Ou seja, mas como que Jesus vai fazer milagre, vai fazer maravilhas? E aí essa falta de visão impediu os milagres. Nós precisamos pedir o que Pedro teve, né? Discernimento espiritual, visão espiritual. É tão sério isso que lá em Apocalipse 3,18, Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia. E ele diz que essa igreja tinha perdido a visão. E no versículo 3,18 diz assim, é um aconselhamento de Jesus. Entre eles diz assim: compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se a igreja tinha perdido a visão. Se essa igreja que era de Jesus, ele mesmo se apresenta como, né, o Senhor daquela igreja. Ele fala que ele corrige a questão seu, corrige os seus filhos. Mas essa igreja tinha perdido a visão. E há muitos cristãos, há muita igreja que tem perdido a visão. Ou seja, estão permitindo os argumentos, as ideias, as leis, as normas, as coisas naturais cegar os nossos olhos para enxergar as coisas espirituais. Em tudo, busca entender as coisas espirituais. Aquilo que seus olhos naturais não conseguem enxergar. Amém? Mas em espírito você deve pedir discernimento. Senhor, me explica, me ensina. O que está acontecendo? O que está impedindo essa porta se abrir, Senhor? Senhor, por que tanta luta? Senhor, por que essa perseguição? Porque as coisas são espirituais. O que meus olhos naturais não conseguem ver, mas eu sou um ser espiritual, então eu consigo ver. Porque aí você vai entender, e você vai entender que a sua visão não é limitada com uma pessoa natural. Se a Bíblia declara que o homem natural não entende as coisas espirituais, se você entender que você é uma pessoa espiritual, você tem mais visão do que essas pessoas. Então você não vai andar de comum acordo com essas pessoas. Você não pode pegar a mesma visão. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com esse século. Porque eles têm uma visão limitada. Você tem uma visão limitada? Se você tiver uma visão limitada, você impede o agir de Deus na sua vida. Mas Deus te tocou, Deus te ungiu. Esse colírio que Jesus fala, pega esse colírio, coloca nos seus olhos para você poder enxergar. Que você possa enxergar o que os outros não estão enxergando. Que você fala, Senhor, abre a minha visão para eu poder enxergar. Tira as escamas dos meus olhos. Faz eu viver pela fé, não mais pelo que eu posso ver. Porque a visão ela engana. A visão, se ela não for ungida, ela nos engana. O próprio Samuel, o profeta de Deus, ele foi enganado pela aparência. Porque Deus vê o que o homem não vê. Mas se você está em Cristo, se Cristo está em você, se você tem a unção de Deus, você tem que enxergar o que Deus vê. O que Deus está enxergando que você não consegue enxergar. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Devemos olhar Jesus por trás do véu. Isso é interessante. O Caio estava aqui no louvor falando, né, que o véu se rasgou, não pode ser mais costurado. Realmente, quando Jesus estava na cruz ali, antes de ele entregar o seu Espírito ao Pai, o véu se rasgou de cima a baixo. Foi partido um grande véu. Esse véu separava. Esse véu separava as pessoas de Deus, da presença de Deus. Por trás do véu representava ali a presença do Senhor. Jesus rasgou para quê? Para nos dar realmente acesso livre à presença dele, à sua glória. Por trás do véu tem a glória. Ou seja, quem consegue enxergar por trás do véu vê a glória. E quem vê a glória é transformado, porque a Bíblia fala que é de fé em fé, de glória em glória. Ou seja, se sua visão não for limitada, você consegue enxergar por trás do véu. Não existe mais véu para você, ou seja, não existe mais distanciamento, não existe mais separação entre você e teu Deus. Nada, você pode se aproximar dele, você pode desfrutar da presença dele, porque o véu foi rasgado. Então você tem acesso a ele. O véu foi rasgado, amém? Significa que você foi totalmente aceito por Deus Pai, por meio do sacrifício de Jesus, que representa que não somos mais religiosos, mas agora somos filhos. E filhos têm acesso
ao poder do Pai. Filhos têm acesso à presença do Senhor. Filhos têm milagre. Filhos veem o sobrenatural. Amém? Porque o véu foi rasgado. Ou seja, conseguimos olhar agora por trás do véu, por trás da religiosidade. Paulo, esse véu foi rasgado na vida dele, foi tirado. A religiosidade foi tirada da vida dele e agora ele se torna um filho. E como filho, ele se torna um herdeiro. Como herdeiro, ele vivia cheio de milagres e maravilhas. Por quê? Porque ele sabia olhar para Jesus, não como filho do carpinteiro, não como apenas um líder, não. Ele olhava para Jesus como filho de Deus, que foi exaltado acima de todo nome, que está sentado à direita de Deus Pai, que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então, quando os seus olhos estão abertos, você contempla a glória de Deus. E quando você contempla a glória de Deus, sua vida é transformada. Amém? Quem transforma a sua vida não é a religiosidade. Há muitas pessoas que vão para a igreja, há muitas pessoas que estão na igreja, há muitas pessoas que iam para a igreja, só que nunca tiveram encontro verdadeiro com Jesus. Por quê? Porque elas ainda estão atrás do véu, elas não conseguem chegar, elas não conseguem, porque elas olham só o natural. As pessoas podem vir para a igreja e ver só o natural. A pessoa pode sentar num banco de uma igreja e ver o ventilador, ver a luz, ver o cabelo do irmão, ver as músicas, ver os acordes que os músicos estão tocando, ver um monte de coisa. E outro pode vir, fechar os olhos e falar: eu vi a glória de Deus. Eu senti a glória de Deus, eu vi a glória de Deus, Deus falou comigo, Jesus estava ali, a unção foi tremenda. Você entende isso? É visão. Que nós possamos nesse ano pedir essa visão diferenciada, que vai olhar o sobrenatural, que vai enxergar por trás do véu. É como se você consegue enxergar lá do outro lado, lá na frente, lá pela frente você sabe que Deus tem o melhor para você. Lá para frente você sabe que Deus vai cumprir cada promessa que Ele já fez na sua vida. Amém? Você não vai ficar argumentando, você não vai ficar questionando, você não vai ser influenciado pela visão do mundo, porque a sua visão é espiritual, sua visão vem do alto. Nós vamos sim enxergar o sobrenatural de Deus, amém? A visão limitada pode impedir seu maior milagre. Isso é tenebroso. A visão limitada pode impedir o nosso maior milagre. O que Deus te de mais livre, de mais especial, nosso chamado, nossa cura, uma provisão, uma porta, um casamento, o que Deus tinha de melhor para as nossas vidas, ele pode ser limitado se a nossa visão estiver equivocada. Jesus foi para Nazaré, foi rejeitado, e por causa de ele ser rejeitado, por causa que aquele povo não teve visão de enxergar ele com honra, amém? Não teve visão de chegar ele como um grande profeta vindo da parte de Deus, perdeu o seu maior milagre. O coxo continuou coxo, o doente continuou doente, o endemoniado continuou endemoniado. Por quê? Porque ali Jesus não fez seus milagres. A falta de visão deixa a incredulidade dominar. E onde tem incredulidade não tem milagre. Ou seja, tem o nome do Senhor Jesus. Nós vamos entender essa palavra. E vamos entender a importância de ter uma visão certa, correta. Quem é Jesus? Nas suas palavras, na sua promessa, no que Ele tem. Para a gente não perder aquilo que Ele tem de mais especial para as nossas vidas. Ele tem algo muito especial para a nossa vida. Então que não seja falta de limitação que venha impedir o mover dele. Ele foi impedido aqui. Amém? Ele não diz assim, mas Jesus diz: só em sua terra e na sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade dele. Falta de visão totalmente, perdeu os milagres, muitos milagres. Mas nós vamos assim abrir os nossos olhos, amém? Abrir os nossos olhos para Cristo e permitir grandes milagres acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Não despreze aquilo que pode parecer pequeno, pois Deus usa aquilo que o mundo despreza para confundir os sábios. Desprezaram Jesus. Como que vai ser esse o Messias? Como esse vai ser o Filho de Deus? Nasceu numa manjedoura, trabalhou de carpinteria até ontem. Ele que arrumou o meu cercado, ele que arrumou a porta, ele que fez a cadeirinha, agora está falando que é o Filho de Deus. Tem muitas pessoas que estão desprezando. E não podemos desprezar. Lá em 1 Coríntios 1:27, quero finalizar com esse texto, porque aqui inclui a minha vida e a sua. Se você é de Cristo, sabe que você foi escolhido por Ele. E Ele te escolheu porque Ele é bom. Ele te escolheu e é pura graça.
Diz assim no versículo 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim que ninguém se vanglorie dele. Deus escolheu aquele que o mundo despreza. Amém? Por isso que eu falei, eu estou incluído nessa lista. Deus me escolheu, amém? Deus te escolheu também. O que é insignificante para o mundo, o que não tem valor para o mundo, as pessoas às vezes estão desprezando. Mas por quê? Porque Deus usa as coisas pequenas. Eles olharam para Jesus e falaram, não é possível que Jesus, que nasceu numa manjedoura, é o Messias prometido. Não é possível que esse menino que nasceu em Nazaré é o que vai fazer milagre, vai curar a minha casa, a minha família. E tem pessoas que estão desprezando. O que Deus faz? Deus faz isso. Deus pega uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que as pessoas são desprezadas, para quê? Para aperfeiçoar e usar o seu poder. Amém? E muitas pessoas perdem milagre por causa de desprezar coisas pequenas. Nunca despreze aquilo que Deus quer usar. Deus usa um jumentinho, Deus usa uma criança, Deus usa a ferramenta que Ele quiser para falar conosco. Hoje Ele decidiu usar essa palavra para dizer que Ele quer fazer milagre na nossa vida. E esse milagre começa com a nossa visão. Que você ande neste ano com uma visão espiritual, para você enxergar os milagres que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Seus olhos se abram para você enxergar maravilhas, que seus olhos estejam abertos para você ver milagres, que milagres comecem a acontecer agora na sua casa, que os milagres comecem a acontecer agora na sua família, que os milagres comecem a acontecer agora, em nome de Jesus. Jesus é bom, Jesus é o mesmo. Os milagres que Ele não fez ali, Ele quer fazer aqui, amém? Os milagres que foram rejeitados lá, nós recebemos, pela fé nós recebemos. Receba agora o seu milagre, receba o seu milagre, que a porta se abra, que você receba saúde, que você seja curado, que você seja restaurado, que você, em nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, venha andar debaixo de milagres, debaixo de sinais, debaixo de maravilhas, que você saiba, que no nome de Jesus, mesmo que o mundo venha te rejeitar, o Senhor não te rejeita, pelo contrário, o Senhor paga um alto preço pela sua vida, o Senhor apaga todos os teus pecados, o Senhor te perdoa de todos os pecados, e o Senhor te diz para você não andar segundo a visão limitada deste planeta, deste mundo, das pessoas naturais. É para você ter visão espiritual. É para o Senhor ungir os teus olhos e seus olhos sejam abertos para contemplar maravilhas e sinais na sua casa, na sua família. No nome do Senhor Jesus, nós seremos um povo abençoado, nós seremos uma igreja abençoada, porque essa vontade do nosso Deus, que a sua casa, que a sua família seja agora abençoada em nome de Jesus. Apenas creia que Ele é poderoso, que Ele cumpre a sua palavra, que Ele te colocou aqui para você ouvir essa palavra, para te abençoar, que seus olhos agora sejam tocados, toda a religiosidade saia, toda a cegueira espiritual saia, toda a visão distorcida saia, que você tenha a visão plena, que o véu foi rasgado para provar para todos que Jesus é o Filho de Deus. Quando o véu se rasgou, todos reconheceram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus, amém? Jesus é o Filho de Deus, Ele te dá visão. Igreja, receba essa visão de ver maravilhas, receba essa visão de ver milagre, receba essa visão de nunca limitar o poder de Deus. Toda visão que limitar o poder de Deus, em nome de Jesus, saia, assim como saiu dos olhos de Paulo, saia das nossas vidas também, saia dos nossos olhos, em nome de Jesus. Aplauda